Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Peço aos irmãos que dêem um ok, sim, se estiverem ouvindo bem, para que a gente possa iniciar o culto ao Senhor. Peço aos irmãos também que compartilhem lá no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, compartilhem também nas suas redes sociais, na linha do tempo, no seu Facebook, para que outras pessoas possam acompanhar também. O som está ok aí, chegando bem para vocês? Peço aos irmãos que deem um alô. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispões de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. Nós estamos cantando o hino 163, Direção Divina. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Nós acabamos de cantar na terceira estrofe: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insone o seu amor é insondável, não conseguimos compreender o amor de Deus. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Meus queridos irmãos, que com estas palavras o Senhor possa nesta noite encorajar os nossos corações a continuarmos firmes, olhando para Ele, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos orar nesse instante ao Senhor,
rogando a Ele a iluminação do seu Espírito para o estudo da sua palavra. Depois nós vamos fazer a leitura na carta de Tiago, capítulo 2, capítulo 1, a partir do versículo 19. Em seguida, nós cantaremos mais um cântico e na sequência já vamos ao estudo da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos em torno da Tua palavra nesta noite. Os nossos irmãos estão em suas casas, com seus familiares reunidos, neste momento, com o propósito, ó Deus, de prestar ao Senhor esse culto. Que toda distração, ó Deus, que não tenha espaço agora, que nos concentremos nesta adoração ao Senhor. Queremos rogar que o Teu Espírito Santo, que é o preceptor, o mestre por excelência, nesta noite nos traga a iluminação, a instrução, a direção que vem da Tua palavra, para que possamos Te servir melhor, que sejamos pessoas melhores. Nós rogamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua bênção sobre nós, sobre o Teu povo, que se chama pelo Teu nome e que se reúne nos mais diversos cantos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso de número 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor, de maneira efetiva, possa trazer ao nosso coração essa consciência de que o nosso propósito nessa noite, ao estudar a palavra de Deus, não é apenas para acumular conhecimento. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha o temor de Deus, pode ser muito melhor, pode conhecer muito mais a Escritura do que eu e você. Aliás, o próprio diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você. Mas o grande diferencial é a ação do Espírito Santo no nosso coração, que nos induz, que nos impulsiona a temer aquilo que nós aprendemos de Deus em Sua palavra. Que este seja o propósito do nosso coração ao estudar a palavra do Senhor. Nós vamos cantar um cântico. Eu acho que eu já cantei ele aqui na igreja algumas vezes. Incomparável. Nós vamos falar hoje à noite sobre Deus que habita não em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no santuário do nosso coração, pelo seu Espírito, nos tornando santuário de Deus. Um santuário feito não com pedras estáticas, paradas, mas com pedras vivas. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então cantemos: Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos.
eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Do início. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. O Senhor é incomparável. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Hoje nós continuaremos a exposição dessa carta a partir do versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, porque do verso 1 até o verso 10 nós temos aí um bloco de ideias, e para que você tenha a noção do todo, né, a gente vai ler a partir do versículo 1, que nós já fizemos a explicação a semana passada, do verso 1 ao verso 3, foi o texto da semana passada. Antes eu gostaria de dizer que os irmãos, aqueles que tiverem perguntas, você pode colocar aí no chat, eu vou tentar acompanhar aqui no final, e a gente vai tentar responder, tá? Então se surgir alguma pergunta, você gostaria de fazer alguma colocação no decorrer do estudo, eu gostaria que a gente fizesse um pouco mais dinâmico. Então, faça a sua pergunta aí no chat, escreva, e no final a gente vai tentar responder as perguntas. Leiamos o texto da palavra do Senhor, que nos diz assim. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos ser edificados pelo Senhor através da mesma. Fala ao nosso coração, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui já há algumas semanas estudando essa carta, que foi escrita pelo apóstolo Pedro para uma comunidade ou várias comunidades. Eu falo comunidades, localidades, igrejas locais, composta de irmãos de maioria judeus, mas também gentios, que estavam vivendo um período de intensa perseguição, de desânimo, por conta dos acontecimentos que eles estavam enfrentando. Esse era um período de perseguição por volta do ano 60 da era cristã, especialmente no período em que o imperador Nero trazia muito sofrimento àqueles cristãos. É muito provável que Paulo, o apóstolo, tenha morrido no final do ano 50, início do ano 60, o grande apóstolo, o grande pregador. Boa parte dessas comunidades aqui, para quem Pedro está escrevendo esta carta, muitos desses irmãos foram alcançados pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, e logo depois da morte dele, Pedro, então, inspirado por Deus, percebeu a necessidade de instruir essa igreja, de encorajar esses irmãos para que eles continuassem firmes na fé. Nós vimos aqui que é muito provável que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado no final do ano 60, por volta de 67, também pelo imperador Nero. Então vimos que no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 12, o apóstolo Pedro traz uma parte mais teológica, uma parte mais conceitual e teórica. Ele fala a respeito da segurança da salvação, as garantias que os crentes têm, e Pedro quer contrapor essa esperança eterna que o crente tem com as esperanças momentâneas, passageiras que este mundo pode nos oferecer. O que Pedro queria imprimir na mente daqueles irmãos era: vocês estão sofrendo muito, estão sendo assolados por severas perseguições, mas tenham os olhos firmes no Senhor, a esperança da glória, porque a promessa que o Senhor tem para vocês, a salvação que está reservada para o último dia, é incomparavelmente melhor do que qualquer recompensa que vocês possam ter aqui nesse mundo. Então, do versículo 1 ao verso 12, Pedro vai tratar mais da salvação no seu aspecto conceitual. A partir do versículo 13 do capítulo 1, Pedro vai começar a tratar uma parte mais prática. Quais são os indícios de que alguém é salvo? Quais são os sinais que alguém pode dar na prática, demonstrar por meio do seu comportamento que é salvo? Então Pedro vai tratar a partir do versículo 13. Ele vai dizer que essa pessoa tem uma mente apegada às verdades do Evangelho, um entendimento cingido, ou seja, a ideia de cingido é algo que está firme, que não se desfaz com facilidade. Então é preciso que nós nos agarremos às verdades da palavra de Deus em tempos difíceis, especialmente em tempos como estes que nós estamos vivendo. Só um parêntese rápido que eu abro aqui. No dia de ontem, se eu não me engano, nós vimos aí as notícias, a triste notícia do suicídio de um ator famoso, né? Ele, na sua carta de despedida, ele diz: esse mundo não deu certo. Então, quando as pessoas perdem a esperança no aqui e agora, elas ficam desesperadas, né? Então, a palavra do Senhor em momentos como esses, e não só em momentos como esses, mas em todo o tempo, serve de orientação, de norte e de segurança, né, para as nossas vidas. Então, Pedro diz: estejam agarrados às verdades que vocês receberam.
Pedro vai dizer que uma outra marca é a santificação. Aquele que de fato é salvo, ele demonstra pela santificação que é salvo. Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Uma outra virtude, uma outra característica é o temor a Deus. Pedro diz que aquele que é salvo vive com santo temor. E a semana passada nós vimos no capítulo 2, Pedro dizer que aquele que é salvo, ele retira algumas coisas da sua vida e incorpora outras. Ele vai dizer no verso 1: despojando-vos de toda maldade e dolo. Então Pedro começa a mostrar para aqueles irmãos que eles precisavam, a partir do momento que conheceram a Cristo e que afirmavam ser salvos, precisavam se desfazer de algumas coisas da velha natureza. Aí vem a palavra despojar. Despojar aqui, e nós vimos a semana passada, é literalmente tirar as velhas roupas. Pedro está dizendo: remova as impurezas do pecado, maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. A partir do versículo 2 do capítulo 2, Pedro vai dizer: agora vocês precisam fazer outras coisas. Vocês precisam deixar de fazer umas, mas precisam passar a praticar outras. E ele diz: desejai ardentemente como crianças o genuíno leite. Ou seja, aquele que é salvo tem prazer na palavra de Deus, tem deleite, como uma criança tem prazer no leite materno, né? E ele, quando ele sente a fome, ele dá o sinal, ele dá o grito, né? A semana passada nós falamos aqui que a gente sabe quando um bebê está com fome, ele abre o berreiro para a vizinhança inteira ouvir. Então o que Pedro está dizendo é: assim como essa criança deseja o genuíno leite, vocês também devem desejar o leite espiritual para as vidas de vocês. Agora, a partir do versículo 4, nós observamos que Pedro começa aí com a expressão dizendo assim: chegando-vos para ele. E nós precisamos conectar isso que Pedro fala aqui no versículo 4 com o que ele falou no verso anterior. No verso anterior, no verso 3, Pedro diz que o Senhor é bondoso. Ou seja, se Deus é bondoso, no verso 4 ele diz: acheguem-se a Ele. Uma tradução mais literal aqui do verso 4, e aqui nós já iniciamos a exposição, tá? Acompanhe, portanto. Uma tradução mais literal do texto aqui é: constantemente se aproximem de Deus. E qual é o princípio aqui? Se Deus é bondoso, nós não precisamos ter receio de nos aproximarmos dele, de nos aproximar dele. Visto que Deus é bondoso, o Senhor é bondoso, no verso 3, Pedro falou isso, ele diz: agora se aproximem do Senhor sem qualquer receio. Deus não vai rejeitá-los. É importante a gente ter em mente aqui a audiência de Pedro. Quem era o público para quem Pedro estava escrevendo? E nós sabemos que Pedro estava escrevendo para uma maioria de judeus. Aqueles irmãos da Ásia, das igrejas daquela região, essas igrejas eram compostas de um público, de uma maioria quase que esmagadora de judeus. Haviam gentios também, pessoas de outras nacionalidades, mas você pode observar no verso 1 do capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem é esse público da dispersão? Eu entendo que Pedro tem em mente aqueles irmãos de maioria, a linhagem judaica, que fugiu de Jerusalém, aquele povo que fugiu de Jerusalém quando a perseguição se tornou mais severa, depois da morte de Estevão. Então é esse público que Pedro tem em mente. Olha só, se era composta as igrejas de maioria de judeu, esse povo tinha um dilema muito grande, porque boa parte do que eles tinham em mente e que receberam da tradição judaica tinha ficado ultrapassado. Eu fico imaginando esses irmãos dizendo o seguinte: será que, uma vez que os vários ritos da lei judaica foram abolidos em Cristo, como é que fica a nossa religião? Como é que fica a nossa relação com Deus? Será que ao abolirmos essas coisas, Deus vai nos aceitar?
Nós vamos ver mais à frente que Pedro vai deixar isso de maneira mais clara, mostrando que aquilo que existia no Antigo Testamento era uma sombra de realidades futuras que se manifestariam na história da redenção. Então eles não tinham mais o templo físico, não tinham mais o sistema sacrificial, os sacerdotes. Então estes irmãos aqui, eu imagino que eles ficavam um pouco deslocados. Pedro diz: não, vocês não precisam temer nada, vocês precisam se aproximar do Senhor, sem receio, achegando-se a Ele. É isso que diz aí no início do verso de número 4. E aí Pedro continua a sua ideia, ele diz assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Pedro usa aqui uma metáfora, chamando, se você observar no contexto da passagem, Pedro está se referindo a Jesus, e ele chama aqui, ele diz que ele é uma pedra que vive. Este simbolismo era comum no Antigo Testamento, e o que Pedro quer dizer aqui é o seguinte: o Antigo Testamento, os profetas já anunciaram a respeito desse Messias. Vocês devem se lembrar que no início, no capítulo 1, Pedro diz que essa salvação foi anunciada pelos profetas. E quando Pedro diz aqui que que o Senhor é a pedra que vive, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, ele está citando o livro de Isaías. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 28, versículo 16. Anota essas passagens, porque depois é bom para você ir conferir. Isaías capítulo 28, versículo 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor. Esta é uma profecia messiânica. O profeta Isaías está profetizando acerca do Messias que viria. E ele diz assim: assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Então, quando Pedro diz aqui que aqueles irmãos podiam se achegar, e nós também podemos nos achegar a essa pedra que vive, Pedro quer inculcar na mente daqueles irmãos que o Antigo Testamento, os profetas já haviam antecipado para Israel a vinda dessa pedra que seria estabelecida em Sião, e os crentes poderiam firmar a fé nesta pedra. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós observamos que essa ideia se repete. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus vira para Pedro e diz assim: também eu te digo, tu és Pedro. Essa expressão Pedro vem de uma palavra grega que significa Petros, pedra, ou uma rocha solta, um pedaço de rocha solta. Então Jesus diz: também eu te digo, tu és Pedro, pedra. E aí Jesus complementa: e sobre esta pedra, aqui aparece uma outra palavra, Petra, que apesar de ser muito similar o seu significado com a primeira, Petros, Pedro, ela tem um significado mais profundo, significa uma rocha sólida. Aí Jesus diz: e sobre esta pedra, Petra, a rocha sólida, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é essa pedra sobre a qual a igreja foi fundamentada. Alguns autores entendem que quando Jesus usa uma segunda expressão, Petra, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esses autores estão de acordo que Pedro não está, ou Jesus não está dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, mas sobre a pedra sobre a qual Pedro, os seus ensinamentos estavam fundamentados. E é exatamente esse o significado. A igreja foi fundamentada, foi fundada sobre uma pedra, sobre o ensinamento de Jesus. Vocês sabem que este versículo de Mateus capítulo 16, versículo 18, foi usado
esse versículo posteriormente pela Igreja Católica para afirmar a primazia de Pedro. E é daí que surge a doutrina do pontificado. Essa doutrina católica entende que Pedro foi o primeiro Papa. A Igreja, portanto, foi fundada sobre Pedro. Pedro, portanto, foi o primeiro Papa na história da Igreja. E todos os demais pontífices são sucessores de Pedro. Daí a doutrina católica dizer que a doutrina papal, a instituição papal, é ocupada por homens que sucederam Pedro em sua cadeira. Mas isso não tem nada a ver, porque a igreja não foi fundada sobre Pedro, mas sobre Cristo, o fundamento sobre o qual estava a fé do apóstolo Pedro. Então, nós observamos aqui que Pedro, ele traz esse princípio aqui para dizer o seguinte: lembra quando o Senhor falou lá em Mateus, é como se Pedro dissesse isso, lembra quando o Senhor falou lá em Mateus que ele edificaria a sua igreja sobre a pedra? A pedra não sou eu, a pedra é a pedra que vive, é Ele mesmo. E ele diz: chegando-vos para Ele, a pedra que vive. E aí Pedro diz: rejeitada pelos homens. Essa expressão aqui, rejeitada pelos homens, significa testada e reprovada pelos homens. Rejeitada, não desejada pelos homens. O que Pedro está dizendo é que os homens, está se referindo aqui especialmente à comunidade de Israel, os homens experimentaram Jesus, viram os milagres do Messias, mas não deram crédito a essa pedra. Ela foi rejeitada, ela foi desaprovada pelos homens, apesar deles terem visto os milagres de Jesus. Meus queridos, e não foi assim com a comunidade de Israel? Jesus, numa determinada ocasião, ele olha para Jerusalém e chora: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis te aninhar debaixo das minhas asas, como a galinha aninha os seus filhotes, e você não quis, me rejeitou. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, rejeitaram, não acolheram o Messias. E vocês sabem que até hoje Israel não aceita o Messias, eles rejeitaram o Messias. Eles até hoje vivem nessa expectativa, porque na cabeça do judeu, as profecias do Antigo Testamento não se encaixam com este que nós dizemos, afirmamos a partir da Escritura, que é o verdadeiro Messias. Porque eles tinham a expectativa de que o Messias, um filho de Davi, viria para restituir o reinado de Davi, um reinado físico. Jesus já quebrou logo os discípulos dizendo: o meu reino não é desse mundo. Quando Pedro tentou impedir a sua prisão, arrastando a sua espada, Jesus diz: guarda a sua espada, Pedro, porque o meu reino não é conquistado dessa forma. Os judeus sempre rejeitaram o Messias. Vamos ver algumas passagens. Atos capítulo 3, versículo 13 a 15, nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 3, de 13 a 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 4 ainda de Atos, versículos 10 e 11, nos diz o texto da palavra de Deus: tomai conhecimento. Aqui nós já temos um discurso de Pedro e João perante as autoridades. Atos 4, 10 e 11. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, observe, é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Quem eram os construtores?
Pedro está se referindo aqui aos israelitas. Os judeus, o judaísmo, meus queridos, foi o berço do cristianismo. Eles acalentaram o Messias no berço, prepararam a chegada do Messias. Mas quando o Messias nasceu, o que foi que eles fizeram? Os construtores rejeitaram. Pedro diz que este Jesus foi rejeitado, esta pedra foi rejeitada pelos homens. E aí ele continua dizendo, conclui o verso 4: mas para com Deus eleita e preciosa. Ela foi rejeitada pelos homens. Por outro lado, ele foi o escolhido do Pai para ser o Senhor, Rei, sacerdote e Messias. Olha que maravilha Pedro está nos ensinando aqui, que nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos nos achegar ao Senhor em Cristo, que é a pedra que vive, para que a nossa fé esteja solidificada, fundamentada nele. Esta pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que foi escolhida por Deus, eleita por Deus, estava no plano de Deus fazê-lo o alicerce da igreja. Deus não escolheu outra coisa. Aprove a Deus na eternidade escolher o seu filho, eleger o seu filho para ser o fundamento da igreja, a base, o alicerce. Eu já gostaria, antes de passar para o verso 5, fazer uma aplicação aqui importantíssima a respeito dessa questão do fundamento da igreja. A igreja não precisa bater outro fundamento. A igreja não precisa bater outro radier. A igreja não precisa fazer outro alicerce. A igreja não precisa se reinventar. A igreja não precisa tomar uma nova cara, uma nova forma, porque o fundamento, a rocha sobre a qual a igreja foi fundada, é única e foi eleita por Deus. E aí Pedro continua, dizendo no verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha que maravilha. Cristo é a pedra principal, é a pedra angular. Nós vamos mais à frente falar um pouco sobre essa ideia de pedra angular, porque Pedro ele fala sobre isso mais à frente. Mas Pedro diz que nós somos pedras vivas. Nós que estamos unidos a Cristo, que é a pedra principal, a rocha, nós somos pedras vivas. Ressuscitamos com Cristo e somos como que pedras ambulantes. Olha que coisa maravilhosa. O edifício de Deus somos nós. E esse edifício é dinâmico, é vivo. É por isso que a igreja não morre. É por isso que não tem como matar a igreja, destruir a igreja. É possível que ela um dia, e nós cremos que isso vai acontecer, ela vai ser até sofrer grandes abalos quanto ao seu aspecto institucional. A igreja como instituição, no período da grande tribulação, de grande perseguição, é provável que ela desapareça. Mas como organismo vivo, como pedra viva, como pessoas que estão ligadas, unidas a Cristo, que é a rocha, esta igreja não vai fugir, não vai sumir da face da terra, porque os cristãos participam da natureza de Cristo, eles são pedras vivas. Quando perguntado por Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16 ainda, quem era ele mesmo, Jesus pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos: quem as pessoas têm dito que eu sou? E aí, uns dizem que tu és Elias, que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és João Batista. Eu vou pedir que você abra em Mateus 16, de 13 a 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, é o mesmo Pedro da carta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Cristo faz uma declaração fortíssima para Pedro, nos versos 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, o texto que eu li no início, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, nós somos essas pedras vivas, estamos ligados a Cristo, e por isso a ideia de pedras vivas. E Pedro diz o seguinte, ainda aí no verso 5: sois edificados casa espiritual. Todo crente que está em Cristo é uma casa espiritual que está fundamentada no solo, numa rocha firme que é Cristo. E a soma de todo o povo de Deus, de todos os discípulos de Cristo, forma esse grande templo, essa casa espiritual. Trata-se de um templo espiritual composto por todos os servos de Deus de todos os tempos. Pedro diz: sois edificados casa espiritual. Nós cantamos um dos cânticos no momento da liturgia que diz: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. É isso que Pedro está dizendo aqui, que aqueles irmãos, eles são edificados, ou foram edificados, casa espiritual. Agora que nós fazemos um contraponto com o Antigo Testamento. Se tem uma coisa que os judeus se orgulhavam, era do templo. Nos sermões proféticos de Jesus, nos sermões escatológicos, especialmente no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, nós fizemos a exposição desse texto recentemente aqui. Os discípulos, Jesus sai do templo com os discípulos, e eles então, admirados do templo, ali era o templo de Herodes. Nós vimos o primeiro templo que foi derrubado, que foi construído por Salomão. Esse templo foi destruído posteriormente, e depois foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, né? O templo foi reconstruído, depois ele foi derrubado numa outra ocasião, e depois foi reconstruído, né? Mais uma vez. E quando os discípulos entram nesse templo reconstruído a segunda vez, e agora por Herodes, eles ficam abismados com a suntuosidade do templo. Eles dizem: olha, Senhor, que coisa mais bela, essa é a obra-prima da construção dos nossos dias. E aí Jesus diz assim: está vendo aqui, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quando o templo foi destruído, né, pelos romanos. Destruíram o templo de Jerusalém. Então, quando Pedro diz aqui que os crentes são casa espiritual, o que Pedro está dizendo é: vocês se lembram da glória do templo de Jerusalém? Deus não habita naquilo. Deus não habita em edifícios feitos por mãos humanas. Por isso nós não somos, meus irmãos, templistas. Nós cuidamos do local da adoração, onde nós nos reunimos, mas isso aqui não é o templo. O templo somos nós. Casa espiritual. Pedro está dizendo que Deus está mais preocupado com o ornamento da nossa vida do que com o ornamento do templo físico. Nós não podemos cuidar do templo
físico, dar a ele suntuosidade, beleza, e descuidar do templo espiritual, da casa espiritual, que é onde Deus de fato habita. O que Pedro está querendo mostrar para aqueles irmãos é: o templo do Antigo Testamento físico era uma sombra do templo que haveria de se manifestar. Cristo Jesus, que é o grande templo. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Qual o significado do templo no Antigo Testamento? O templo é uma versão moderna do tabernáculo, né? A tenda que Deus mandou construir no Antigo Testamento. Os israelitas habitavam em tendas e Deus não tinha uma tenda. Quando o povo acampava, Deus se manifestava no meio do povo. E Deus disse: Moisés, eu quero que você construa uma tenda para mim, que ele chamou de tabernáculo, porque eu quero que o povo tenha uma referência visível da minha presença no meio deles. Eu me manifesto e o povo vê a minha glória, percebe a minha glória, mas depois me retiro. Eu quero que o povo tenha essa referência da minha presença constante no meio deles. Nós somos sensoriais, né? A gente vai muito por aquilo que a gente pega, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Essa é uma das razões do porquê Deus institui a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, nós sentimos o cheiro, nós comemos o pão, que é suco de uva, mas a gente gosta de sentir, de pegar, de tocar. Então Deus manda construir o tabernáculo. Depois, com o passar do tempo, quando o povo se fixa na terra, Deus manda construir o templo, que era o símbolo da sua presença no meio do povo. Mas esse templo apontava para a presença de Deus, que se manifestaria de uma maneira mais real na figura, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o grande templo. Depois que Cristo foi aos céus, ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio habitar nessa casa espiritual que somos nós. Então, o que Pedro está dizendo é: essas figuras do Antigo Testamento, vocês que são judeus e que as compreendem muito bem, essas figuras foram ultrapassadas, se tornaram obsoletas, porque nós somos agora esse edifício espiritual. Vejam como os judeus ainda nessa época compreendiam as coisas. Em João capítulo 4, a partir do versículo 21 ao versículo 23, nós temos o famoso diálogo de Jesus com a mulher samaritana. No verso 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O templo, a casa espiritual, sou eu e você. Um autor chamado Arnold, comentando essa passagem, ele diz assim: os cristãos têm um templo mais glorioso do que os santos do Antigo Testamento, porque o templo espiritual é composto de pedras espirituais, animadas e vivas, cristãos, mantidas juntas pela argamassa da presença do Espírito Santo. Esse templo de Deus, que é formado por pedras vivas, tem algo que liga, e é o Espírito Santo, que une. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que é o Espírito Santo quem liga, quem une cada membro ao corpo de Cristo, dando dons que são usados para a edificação, para a manutenção desse corpo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 21 e 22, diz: no qual Cristo, ele está se referindo a Cristo, todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe que é em Cristo que esta casa espiritual é edificada. Essa casa está continuamente edificada. O templo não é a igreja. O templo
sou eu e você. A igreja local é apenas um edifício. A igreja do Senhor não é um edifício, é um grupo de pessoas, irmãos, reunidos em um edifício. Deus não habita em edifícios, Ele habita na sua igreja, templo sagrado, pessoas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que aplicação belíssima. Meu corpo não são as minhas regras. Vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Esse mote aí do movimento feminista, esse movimento diabólico que tem assolado, tem trazido perturbação às pessoas desde muito tempo, assim como outros movimentos como o machismo e daí por diante, diz que nós somos donos do nosso próprio corpo. Somos donos do nosso próprio corpo, nossa própria regra. Negativo, o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence ao Senhor, que faz dele morada, um edifício, morada do seu Espírito. E aí Paulo conclui no verso 20 de 1 Coríntios 6, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, seguindo, Pedro diz assim: sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Meus queridos irmãos, essa é uma expressão impressionante, porque o que Pedro está usando aqui é uma linguagem do Antigo Testamento que era muito compreensível para aqueles irmãos. Pedro diz que nós somos sacerdócio santo. No Antigo Testamento, e os judeus, para quem Pedro, boa parte deles, para quem Pedro está escrevendo essa carta, eles tinham essa compreensão de qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Ele era um homem chamado por Deus, designado por Ele para ministrar sacrifício em favor do povo a Deus. Eles eram uma espécie de representantes, eles iam até Deus, eram uma espécie de mediadores entre os homens e Deus. Eles eram mediadores. Agora não. Pedro diz: vocês são sacerdócio santo, sacerdotes santos. Nós não precisamos da mediação de homem nenhum para nos aproximarmos de Deus, só de um, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens. Mas o que Pedro está querendo enfatizar aqui é: você pode agora se aproximar do Senhor, porque vocês são sacerdotes, vocês foram chamados para serem pedras vivas, templo do Senhor, para serem sacerdotes. O sacerdócio do Antigo Testamento foi abolido em Cristo, que cumpriu perfeitamente a sombra do sacerdócio do Antigo Testamento. Porque o sacerdote do Antigo Testamento oferecia sacrifício de um sangue alheio, que não lhe pertencia. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ofereceu a Deus, diz o escritor aos Hebreus, o seu próprio sangue. Ele foi a oferta e o ofertante. Essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ela ficou esquecida por muito tempo na história da igreja, especialmente por conta de uma doutrina que vigorou com muita força no período da Idade Média, que era a doutrina católica da mediação dos clérigos, né? Daí você vem o confessionário, você tem a figura do confessionário. Qual é o papel do confessionário? A pessoa tem algum pecado e ela acha que é um pecado grave, ela vai ao padre, ao sacerdote, ali o responsável por aquela paróquia,
e o padre fica lá dentro de uma sala, né, de uma espécie de uma salinha, uma jaula, e ali do outro lado o devoto começa a relatar o seu pecado. Ele diz: olha, eu fiz isso, eu falei mal de fulano e tal, eu pratiquei tal coisa. E aí aquela pessoa vai ouvindo, ouve, você está arrependido? Estou sim. Então você vai fazer o seguinte: você vai para sua casa, você vai pegar o seu terço e você vai rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Salve Rainha, e aí você vai estar absolvida. Ou seja, essa figura de você ir a alguém, a um mediador humano, isso foi abolido em Cristo. Nós podemos nos achegar a Deus agora diretamente por meio de Cristo, é o único mediador. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque a nossa aproximação de Deus é por meio dele, mas nós podemos nos dirigir a Deus em Cristo Jesus. É isso que Pedro está enfatizando aqui, que nós somos sacerdotes santos. Nós não precisamos da mediação de homens. O apóstolo João, só abrindo um parêntese aqui, antes de ler o texto de Apocalipse 1:6 e Apocalipse capítulo 5, versículo 10, é por isso que a oração do pastor não vale mais diante de Deus do que a sua oração. Guarde isso. A oração do pastor, ou de quem quer que seja, que você imagina que tem poderes sobrenaturais, não vale mais do que a sua oração diante de Deus, por conta da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Essa doutrina foi resgatada pelos reformadores, especialmente por Martinho Lutero, que uma das coisas que ele fez foi abolir o clericalismo que era muito presente na igreja na Idade Média, em que somente alguns especiais podiam ter acesso a Deus. Os reformadores disseram: não, biblicamente nós somos sacerdotes, nós recebemos de Cristo o sacerdócio, e agora nós podemos nos aproximar de Deus sem a intermediação de um ser humano, de uma pessoa, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 6, diz que e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1:6. Agora Apocalipse capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí o verso 5, Pedro conclui dizendo assim: a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus. Que sacrifício é que nós oferecemos a Deus e que é um sacrifício agradável? De que maneira nós podemos nos tornar agradáveis a Deus? Talvez uma dica esteja na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Eu quero pedir a você que abra nessa passagem, Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16. Nós já estamos caminhando para a conclusão, nós vamos ficar no verso 5. Na próxima semana a gente vai continuar a exposição a partir do versículo 6. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no chat abaixo e no final a gente responde. Então, olha, uma dica, quando Pedro diz, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Quais são esses sacrifícios? Onde é que nós encontramos isso na Escritura? Vamos ler Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios
Deus se compraz. Olha que coisa maravilhosa. Quando Pedro diz que nós somos sacerdotes e que a nossa função, além de adorar a Deus, é oferecer a Ele sacrifícios agradáveis por meio de Cristo, o autor aos Hebreus nos dá uma dica do que é que significam esses sacrifícios agradáveis. Não é um sacrifício para obter a salvação, mas é um sacrifício como resposta da oração. E Pedro diz: ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, gratidão a Deus. Quando nós dispomos o nosso ser para o louvor da glória de Deus, quando nós praticamos coisas que glorificam a Deus, quando os nossos atos são atos de obediência a Deus, quando nós temos expressão de gratidão no nosso coração a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado e, acima de tudo, a bênção principal, a salvação em Cristo Jesus, este é um sacrifício agradável a Deus. Pedro, o escritor aos Hebreus, diz mais, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A nossa pública profissão de fé é um culto agradável a Deus. Quando nós honramos a Deus com os nossos lábios, quando nós proclamamos as maravilhas de Deus para outras pessoas, tornamos a glória, o nome de Deus conhecido, isto é um sacrifício de louvor a Deus. O escritor aos Hebreus continua: não negligencieis igualmente a prática do bem. Nós praticamos sacrifício, oferecemos sacrifícios de louvor a Deus quando praticamos as boas obras, quando nós ajudamos os necessitados, quando acolhemos a viúva, o órfão, o desamparado. Meus irmãos, que oportunidade nós estamos tendo como igreja neste momento de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus nesse período de pandemia. Quantas pessoas necessitadas. E o escritor da carta aos Hebreus inclui na lista de sacrifícios agradáveis a Deus a prática do bem. A prática do bem é um sacrifício agradável a Deus. Você não precisa mais matar animais, você não precisa carregar pedra na cabeça, nas costas, como as pessoas fazem no período, na semana da paixão. Aqui em Jacobina tem um cruzeiro enorme, não sei quantas escadas a perder de vista. E na sexta-feira da paixão as pessoas sobem aquilo ali, alguns já fizeram isso de joelho, outros carregam objetos e depositam lá em cima. Não é esse tipo de sacrifício que Pedro está dizendo aqui que Deus se agrada. Ele se agrada das nossas boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para vivermos nelas. E aí o autor aos Hebreus diz: e a mútua cooperação. E o autor aos Hebreus está pensando aqui na cooperação do corpo de Cristo, quando nós nos ajudamos mutuamente, quando nós nos auxiliamos uns aos outros. E aí ele conclui dizendo: pois tais sacrifícios, Hebreus 13, 15 e 16, pois tais sacrifícios, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Então quando Pedro diz, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus, Deus se compraz nestes. Gratidão no coração. Quando nós professamos o seu nome, a sua glória a todas as pessoas, quando nós praticamos o bem, ajudamos ao necessitado, quando nós cooperamos uns com os outros. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, e aqui nós já estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje, o apóstolo Paulo nos dá uma dica do que é que significa também este sacrifício agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma outra dica do que Pedro o que Pedro está querendo chamar de sacrifício agradável a Deus, é a nossa própria vida, o nosso corpo. Quando nós usamos a nossa língua para glorificar a Deus e não para detratar o outro.
para falar mal dos outros, para fofocar da vida do outro, para praguejar sobre a vida do outro. Quando nós usamos os membros do nosso corpo, as nossas mãos, a nossa mente, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, para a glória de Deus, para o culto ao Senhor. E Paulo diz que apresentar o corpo a Deus dessa maneira é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O culto racional. Então, voltando ao verso 5 de 1 Pedro capítulo 2, quando ele diz: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedro tem em mente tudo isso, não sacrifícios do Antigo Testamento, porque já foram abolidos e cumpridos em Cristo, mas os sacrifícios espirituais que eu acabei de mencionar. Eu cito um outro autor falando sobre essa questão dos sacrifícios agradáveis a Deus. Ele diz assim: como sacerdotes espirituais, temos o privilégio de oferecer as nossas vidas, não como sacrifício morto, fazendo um contraponto aqui com o sacrifício morto do Antigo Testamento. Lembre-se que o sacerdote oferecia a Deus um sacrifício morto, o animal morto, o sangue do animal. O autor diz que agora nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, no qual nós é quem morremos para o pecado, e morrendo para o pecado, praticamos coisas que glorificam a Deus e que demonstram essa vitalidade em Cristo Jesus. Observe que no Antigo Testamento o sacrifício oferecido pelo sacerdote era morto. No Novo Testamento nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo a partir de pessoas que morreram para o pecado, para viverem para a glória de Deus. Nós é quem morremos para o mundo e oferecemos a Deus esse sacrifício vivo. A vida do sacerdote cristão se torna um culto constante. Podemos adorar a Deus na igreja local, podemos adorar a Deus e oferecer um sacrifício a Ele nas nossas tarefas do dia a dia. Podemos adorar a Deus e tributar a Ele culto, sacrifício vivo, pelas nossas atividades diárias do cotidiano, quando lavamos, quando arrumamos a nossa casa, quando tomamos banho, quando estudamos, quando trabalhamos, fazemos coisas que são lícitas e que promovem o bem do nosso próximo e que glorifica a Deus. E aí, concluindo o verso 5, Pedro diz que esses sacrifícios são aceitos por Deus em Cristo. Esses sacrifícios devem ser oferecidos a Deus por Jesus Cristo. O seu melhor esforço, o meu melhor esforço, não convencerá a Deus, não fará com que Deus aceite o sacrifício. Ele só aceita o sacrifício, as boas obras, a nossa expressão de gratidão, as nossas boas ações, quando elas são projetadas na glória de Cristo, quando Cristo é o alvo daquilo que fazemos, Deus é glorificado e Deus recebe esse sacrifício vivo. Meus queridos, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos continuar a exposição a partir do versículo de número 6. E eu gostaria de saber dos irmãos, deixa eu dar uma olhada aqui na transmissão, se há alguma pergunta dos irmãos para que a gente possa responder. Eu falei no início que os irmãos podiam fazer perguntas e que ao final a gente ia tentar responder cada uma delas. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um pouquinho, que eu não estava acompanhando no decorrer da exposição, mas me parece que não há nenhuma pergunta. Nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz e nos fez sacerdotes, pedras vivas, moradas do teu Espírito.
Deus, que nós possamos oferecer ao Senhor sacrifícios vivos, como fruto, ó Deus, de lábios, de vidas que glorificam o Senhor. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a ter gratidão no coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar o necessitado, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Que o Senhor abra o nosso coração para a generosidade. Possamos, ó Deus, dividir com aquele que está necessitado. Possamos abrir a nossa mão e o coração para auxiliar aqueles que estão passando necessidade nesse momento. Não só a necessidade do alimento, do pão, da água, da veste, mas a necessidade, ó Deus, espiritual. Quantas pessoas que estão carentes nesse momento de uma palavra de esperança. Que possamos abrir os nossos lábios, ó Deus, e que possamos auxiliar, ajudar a essas pessoas. Pedimos que o Senhor continue sustentando a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final desse culto ao Senhor nessa noite. Lembramos que no domingo pela manhã, às 9h30, nós iremos transmitir o estudo. Pedimos que você nos acompanhe através desse canal, divulgue para outras pessoas também. No domingo pela manhã, as crianças da nossa igreja terão também um momento, as professoras estão aí organizando aulas virtuais, preparando aulas para disponibilizar para essas crianças no YouTube e também no Zoom e Hangout. Pedimos aos pais da igreja que possam incentivar os filhos a participarem. Procurem Miriam para mais orientações. Deus abençoe a todos, conceda a todos nós uma noite de sono em paz e um sono restaurador na sua presença. Amém.